Bem, professor, vou gravar de novo porque o meu vídeo demorou, ficou muito grande. Vamos lá, basicamente essa aqui é a landing page da, da aplicação. O gerenciador de torneios de vôlei, né? A gente apelidou de Vôlei Hub. Então aqui na landing page a gente tem um resumo, né, do que é a aplicação, da ideia de a gente criar torneio, criar os times, editar os times, os elencos, a titularidade, fazer a seleção, as estatísticas ao vivo dentro do torneio, contabilizar os pontos, né? Tem a tela de contabilização de ponto de gerenciamento da partida. A gente tem os dois botões aqui no começo, né? A gente consegue ir para a parte de criação de torneio ou para a parte já de verificação de torneio, assim como a gente tem aqui em cima no header, né? Eu vou passar logo para a funcionalidade de administrador, né? A gente já está logado com o administrador, mas ele consegue fazer a verificação e atribuição de perfis aos usuários, além de excluir e editar os usuários. São os três perfis, né, de administrador, de usuário comum e de gerente. O usuário comum ele vai só conseguir verificar as informações. Né? Deixa eu sair e entrar aqui como um usuário comum. Ele vai conseguir ver as informações do torneio, né, ver as partidas que estão em curso, o placar que ao vivo ele é atualizado, o histórico da partida, né, o que aconteceu, os times que estão registrados, a gente consegue abrir o time para ver as escalações deles, os jogadores que estão inscritos, né, a identidade, informações de mídia que tiver sobre aqueles times, a classificação do torneio. Eu criei para mostrar para o senhor o time do Fernando, né? Ele entrou aqui, ele não tem nenhuma partida ainda, não é uma partida finalizada, ele tem uma partida em andamento aqui contra o Manchester City. A gente consegue ver aqui as últimos resultados, né, as últimas partidas que terminaram, os maiores pontuadores. Nas configurações de torneio, né, por que que os torneios estão acabando com 1 a 0, né? Eu coloquei, quando eu estava fazendo os testes, a sets para vencer só um e o pontos por set 15, né? No caso, 6 titulares. Então, a gente consegue fazer a edição dessas informações, mas basicamente eu queria mostrar o que é que um usuário comum consegue ver, né? Ele consegue acessar também as estatísticas do torneio, que tem no top 3 em cada categoria que eu achei importante, e uma tabela que a gente consegue buscar pelo nome do atleta. O Bruno não tem nenhum Bruno, mas a gente tem aqui o João Gabriel, o Brasília e o Rubem Dias. É, do, no caso do Brasil, a gente tem o Brasília. No Manchester City a gente tem o Rubem Dias. Tinha o Rubem Dias, eu não sei porque ele estava ali. E o Ceará a gente tem o João Gabriel. Então a gente consegue ver tanto o desempenho coletivo do time, em tirar o filtro, a gente consegue ver os jogadores, as informações gerais da equipe, né? Total de pontos, saques, ataques, bloqueios e erros. E aqui a parte de configuração eu não posso acessar porque eu sou um usuário comum, né? Se eu entrar aqui com o do gerente, conta do gerente, esse gerente ele não é o criador desse torneio, então ele não tem papel de gerência nesse torneio. Ele não vai conseguir fazer as edições, contabilização de pontos, criar partidas, criar times e nem acessar as configurações, obviamente. Então a gente vai ter que entrar aqui porque eu criei essa conta. Eu criei aquele torneio como administrador. Então ele não tem um organizador atribuído como uma versão, um usuário gerente, né? Com perfil de gerência. Mas aqui na parte de configurações, a gente consegue alterar as informações básicas, né? O nome, a descrição do torneio, o local, a data de início e de fim, que não são. Eu não alterei, né? Não alterei nada. Ele deu um erro ali porque foi não era para estar acontecendo, mas ainda assim, a gente consegue aqui editar as informações da partida, né? Das regras de partida. A ideia é não poder editar enquanto o torneio já começou, a primeira partida já foi terminada. A gente consegue editar a parte de formatos e fases, adicionar os organizadores e alterar aqui as mídias do torneio.
Ainda não está subindo para o S3, né? Tô no processo de subida para AWS. Na hora que eu enviar o PDF já vai ter a, a aplicação na AWS para o senhor testar também. Mas vamos ver aqui, né? A parte que importa, né, a parte de criação de um novo time, basicamente é dar um nome para o time, escolher uma cor primária que vai, né, ficar prostrada aqui. Deixa eu pegar um time aqui, o time do senhor que eu tinha criado. Só o senhor eu delimitei, mas eu consigo editar aqui as informações dos jogadores já criados. Ele salvou aqui o teste, ó. Deixa eu botar ele como teste 1 aqui para ficar o nome dele escrito sem espaço, porque ele pega só o primeiro nome, porque senão é muita informação na quadra, né? Mas a gente tem a rotação, a gente consegue alterar a formação titular, a rotação, né, dos jogadores, consegue salvar aqui. Vamos voltar lá, vamos para as partidas. Obviamente não deve alterar aqui nas partidas em curso, né? E aqui na aba de partida a gente tem, obviamente, o placar aqui em cima, atual, a bolinha indicando com quem está o saque, a quadra com os titulares na rotação específica, o banco de reserva dos dois times. A gente clica e a gente pode fazer a substituição e trocar um jogador por outro, né? Trocar o Donnarumma pelo Phil Foden. Ele estava aqui, algumas regras do vôlei não estão implementadas, né? Por exemplo, eu posso fazer a substituição agora do Cherki pelo Donnarumma, que eu não deveria poder. E eu também tirei a limitação das 6 substituições máximas. A ideia é colocar aqui nessa aba de configuração essas regras, ou então adicionando as regras do torneio, né? De aumentar a quantidade de substituições ou de não limitar a quantidade de substituições, se é para seguir todas as regras do vôlei, se eu deixo mais livre para o usuário fazer isso, né? Porque no caso aqui eu tenho como é um gerenciador, eu tenho que confiar também no usuário que ele vai saber o que ele está fazendo, né? Mas não sei se eu precisava delimitar tanto, né? E dizer tipo, você só pode fazer isso ou você não pode fazer aquilo. Como por exemplo, o Manchester City está com a bola para o saque. Se eu clicar para pontuar de saque para o time do Brasil, ele vai dar um erro dizendo que o Brasil não está sacando, perguntando se eu quero realmente sacar ou atribuir aquele ponto. Se eu clicar em saque do Manchester City, o jogador na posição 1, né, o sacador geralmente, marca o ponto de saque para o time que está sacando e o autor sendo o cara que está na posição 1, né? Criando mais um registro aqui no histórico. E a mesma coisa se eu der um erro de saque. O jogador que estava na posição 1 e o time rodou aqui. Não sei se o senhor percebeu. Mas se a gente olhar aqui, o atribuir um erro de saque, o Rubem Dias vai vir para a posição 1. Pronto. É por isso que nas estatísticas tem muito ponto de saque. Porque na hora que eu estou fazendo o teste, é muito mais fácil você fazer atribuição de saque, né? Você só ficar rodando o saque para lá e para cá. Mas quando a gente vai marcar outra pontuação, né? A gente tem, no caso de ataque, você seleciona o jogador que fez a pontuação no bloqueio. Nos erros, a gente consegue também verificar do outro time. Então, 2 toques aqui do Adriano. A gente tem a atribuição de cartões, né? No caso, também é a mesma coisa da exclusão do jogador. Não está 100% finalizada a questão do cartão amarelo junto com o vermelho, que você excluiria o jogador daquele set, um vermelho direto, ou vermelho, se não me engano, é vermelho, ou vermelho separado de um amarelo, né, que aí seria expulso completamente da partida, são coisas que também não acontecem muito, então eu não lembro muito bem. Mas basicamente a gente tem essas informações, como são para 15 pontos aqui, deixa eu atribuir uma pontuação aqui. E também outra questão, né? Eu não estou limitando só para os jogadores de frente poderem fazer ponto de bloqueio, por exemplo. Que seria algo implícito na regra, né? Quem estiver atrás não pode. Mas um árbitro, ele marcaria uma invasão da linha dos três de um desses 3 jogadores, no caso, né? Aí só pra, ó, pronto. Chegamos aos 15 pontos que a gente tinha delimitado, mas Manchester City venceu a partida e
confirmar o encerramento da partida. Os marcadores desaparecem, a gente não pode mais substituir ninguém. E o histórico da partida continua aqui. A gente consegue ir lá na classificação, ver que o Manchester City ganhou mais uma partida. O Brasil perdeu mais uma partida. O histórico recente 3 e 2 derrotas. A gente consegue ver a atualização também aqui das informações, né, das estatísticas gerais. A gente consegue filtrar também pela tanto crescente como decrescente por cada coluna, né, da tabela de pontos. Eu acho que é basicamente isso, professor. Espero que tenha dado para entender bem aí a ideia da aplicação, né? O Prisma está aberto aqui porque esse framework ajuda bastante no desenvolvimento, né? A gente consegue verificar o banco de dados completo aqui nessa, nessa ferramenta que eles disponibilizam no Prisma Studio, que roda localmente, né? A gente consegue ver tanto as informações, né, como as tabelas, a quantidade de itens também. Mas basicamente foi isso. O professor vai enviar o PDF para o senhor com as outras informações que estão faltando.